Amém, queridos? Quero deixar aqui, queridos, vai dar para pregar, né, irmãos? O tempo já está bem em cima. E depois eu preciso fazer uma reunião com os líderes de célula, né? Mas nós vamos deixar aqui, fechar, na verdade, queridos, uma sequência, né, de mensagens que nós temos feito aqui, às terça-feira, muito bem pregado, né, irmãos? Por sinal, né, para a honra e para a glória do Senhor, nossos obreiros aí, queridos, que têm se esforçado, que têm preparado um alimento para a igreja, né, amados? Então, tudo, queridos, que é exposto, né, irmãos, à igreja, é com carinho, é com amor, agarre, que é para a nossa edificação. Amém, amados? Quem quer ser edificado, diga glória a Deus. Escute bem, amados, nós temos falado aqui sobre o fruto do Espírito, né, queridos, que uma ferramenta a qual Deus nos dá para sermos crentes melhores, amém, amados? Para sermos crente que verdadeiramente agrada ao Senhor. Você vai ver, queridos, abra logo a sua Bíblia aí para não perder tempo, Gálatas capítulo 5, abra a sua Bíblia aí, deixa aberta aí, glória a Deus, para nós meditarmos um pouquinho, né? Gálatas capítulo 5, o versículo 22, quero ler com os irmãos, versículo 22 e o versículo 23, né? Vamos ler aí, irmãos, rapidinho, aí depois eu faço o comentário que eu ia fazer. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23, amém, queridos? Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23, amém, amados? Eu estava sentindo, queridos, no coração, irmã Sônia, na escola dominical, a gente vai fazer um exercício de Bíblia. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. E no curso de doutrina também, irmãos, de Bíblia. Como é o exercício de Bíblia? Para a gente encontrar o livro mais rápido, amém, amados? Não que os irmãos estejam contando devagar, não é isso, irmãos, é habilidade, amém, queridos? Isso é bom para nós, porque a gente se enferruja, eu me enferrujo, né? Eu já li a Bíblia 3 vezes, né? Que é uma vergonha, né, irmão? 23 anos de crente, o pastor Jonathan, ele estava falando lá, 140 vezes ele leu, né? Só que tem livro aqui, amado, não sei, quem tem dificuldade de encontrar Zacarias? Quem tem? Eu tenho, irmão. É ou não é? Quem tem dificuldade de achar Abacuque, né? Por quê, irmão? Vai passando o tempo, a gente vai o quê? Ficando meio que enferrujado. Porque o comum da gente usar é o quê? É Mateus, Marcos, Isaías, Jeremias, Gênesis, Apocalipse. É ou não é, queridos? Né? Então, nós vamos preparar, irmã Sônia, um exercício na escola dominical, no curso de doutrina, né, irmãos? Para nós pegarmos agilidade, né, irmãos? Pegarmos a prática de manusear a palavra do Senhor. Amém, queridos? Quem entendeu, diga glória a Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Vamos ler todo mundo junto, queridos? Todo mundo junto? Vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. Agora foi um treino, agora é o original, irmão. Vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. Versículo 24, irmão, diz assim, aquele, pois, que são de Cristo, já crucificaram a carne com as paixões e concupiscência. Escute só, irmão, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no... Vamos lá de novo. Se vivemos no Espírito, andemos também no... Não sejamos, aleluia, movidos por vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém, queridos? Então,
nesse mês aí, queridos, os obreiros, né, nós estivemos aqui aprendendo, amados, sobre essas ferramentas que nos fazem ser pessoas melhores, ser crente diferente. Os frutos do Espírito é exatamente isso, irmãos. Nos faz o quê? Ter um brilho diferente nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos comportamentos, né, amados? Porque a nossa carne cogita a fazer as coisas da carne, não é isso, queridos? A Bíblia está falando aqui, Paulo está falando o quê, queridos? Mas se vós são de Cristo, né, andai no Espírito, vocês já crucificaram a carne, né? E esse andar no Espírito, amados, é exatamente isso, 24 horas ser a mesma pessoa, ou seja, eu ser quem eu sou aqui em cima do altar, na frente dos irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu ser em casa, no trabalho, exatamente o que diz a Bíblia, ou quem eu digo que eu sou, né, amados? E esse é o nosso principal desafio. É o que, irmãos? É ser aquilo quem Cristo quer que nós venhamos ser. Porque, queridos, aqui na igreja é fácil, não é, amados? É fácil ou não é, irmãos? É fácil, irmãos, porque nós temos pessoas nos olhando. O negócio é quando nós saímos da raia do olhar daqueles que cercam a nossa comunidade cristã, exatamente, no trabalho, na escola, né, irmão, na vizinhança, né? Então Deus, ele coloca aqui, irmãos, o fruto do Espírito exatamente para me fazer o quê? Ser diferente, né? Aqui nós falamos de amor, aqui nós falamos, irmãos, do amor, né? Aqui nós falamos das adversidades dos frutos que nos faz ser pessoas diferentes. Hoje eu quero falar aqui, para concluir, irmãos, do domínio próprio, né, queridos? Do domínio próprio que nos faz verdadeiramente ser temperados, que nos faz ser controlados, que verdadeiramente nos dá, meu irmão, capacidade de vivermos, aleluia, e sem agredir, sem ferir e até mesmo cumprir a vontade carnal. Quem tem vontade carnal, diga glória a Deus. Por quê? Porque nós somos o quê, irmãos? Seres humanos. É por isso que nós precisamos desse fruto. É por isso que nós precisamos manter, buscar a viver verdadeiramente o fruto do Espírito na nossa vida, para que nós venhamos agradar ao Senhor nosso Deus. Né, querido? E isso daqui, irmãos, eu digo para os irmãos, não é fácil, né? Viver, irmãos, segundo a vontade do Senhor, ser crente diferenciado, não é fácil, irmãos, para ninguém. Quem falar que é fácil, é mentira. É fácil, irmãos, vir para a igreja, pegar a Bíblia, paletó, pregar, cantar, rodar na unção, cair, levantar, é fácil, é ou não é, irmãos? Por quê? A Bíblia diz, eu estou clamando, eu estou buscando aqui, mas quando chega lá fora, o diabo vem o quê? Me perseguir, o diabo vem oferecer o que eu quero, o diabo vem me insultar, o diabo vem o quê, irmãos? Vem me causar ira, vem me causar situações adversas, para que eu possa descumprir aquilo que está na palavra do Senhor. Então, o fruto do Espírito é o quê, irmãos? É uma arma que vai me fazer o quê? Combater o diabo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Imagine só, irmãos, quando a ira entra no meu coração, o que, irmãos? O amor, ele vai fazer o quê? Eu ter o quê? Compaixão daquele irmão, daquela pessoa. Aleluia. Quando um sentimento diferente entrar no meu coração, o fruto do Espírito vai me fazer o quê? Eu ser diferente. Quando o diabo jogar uma seta, irmão, para me fazer as mesmas coisas que o mundo faz, no trabalho, na escola, o fruto do Espírito vai me dar o quê? Condição de dominar. O domínio próprio não é diferente, irmãos. O que o domínio próprio vai fazer na minha vida? Exatamente eu ser uma pessoa controlada. Por quê, irmãos? É aqui que nós entramos no fio da meada, porque nós somos libertos. Quem é liberto, diga glória a Deus. Todos os dias Deus liberta de uma coisa, é assim ou não é, irmãos?
Todos os dias Deus tira uma situação, tira a mentira, tira a preguiça, tira a inveja. Deus vai tirando, é assim ou não é, queridos? Ninguém, irmão, camarada, tem gente que vive numa ilusão. Não, tu vai para o encontro com Deus e lá tu vai ser o quê? Vai ser transformado. Lá vai acabar com tudo, vai tirar a mentira, vai tirar o adultério, vai tirar a prostituição. Tu vai vir de lá sarado, curado. Não, irmãos, olha só. O encontro com Deus vai te dar um impacto. Sabe para quê? Para te reconhecer que tu precisa melhorar. Que eu preciso buscar mais a presença do Senhor para me ser uma pessoa diferente. Lá eu vou para o seminário, irmão, eu vou o quê? Eu vou receber um impacto para mim, para me reconhecer. O adora, irmão. Quem vai para o adora aí, levante a mão aí. Quem vai para o adora, irmão? Meu Deus do céu, vamos lá de novo, irmão. Quem vai para o adora, levante a mão. Vamos lá, irmão, levante a mão aí. Isso. Aí, ou seja, amados, Nazaré não levantou, mas ela vai levantar, queridos, amém? Daqui para domingo ela vai levantar. Vamos lá, irmão, dizer, levanta a mão, Nazaré. Agora, irmão, ela vai levantar. Levantou, já era, irmã Eliane. Amém, irmãos? Olha só, queridos. Escute bem. Nós vamos lá para o adore, certo? Lá no adore, irmãos, o que vai acontecer lá? Eu vou ser despertado para adorar de uma forma, o quê? Que agrada ao Senhor. Mas pastor, eu tenho 50 anos de crente, eu preciso disso? Preciso, irmãos. Por quê, irmãos? Todos os dias nós precisamos de algo novo na nossa vida. É assim ou não é, queridos? O fruto do Espírito, irmão, vai me dar condição. Ele não vai acabar com meus desejos. Não. Ele vai o quê, irmãos? Me dar condição de dominar os meus desejos. O domínio próprio não é que tu não vai ter mais desejo. Não. Ele vai o quê, irmão? Te dar condição de dominar os teus desejos, para que tu ande no Espírito. Tem como andar no Espírito, irmãos? Tem como andar no Espírito pensando bobagem, fazendo bobagem, se comportando errado, falando mal da vida dos outros, falando palavrão? Tem como andar no Espírito assim, irmãos? Jamais. Por quê, irmãos? Deus é santo. Exatamente. E a luz não se mistura com as trevas. Então, para mim andar no Espírito, eu tenho que o quê? Eu tenho que estar no Espírito. Exatamente. O domínio próprio, irmãos, vai me fazer entender que eu tenho condição de mudar aquilo que me tira da presença de Deus, aquilo que me estressa o Espírito Santo, aquilo que não agrada ao Senhor. Quem lembra lá de Caim e Abel lá, irmãos, lá no início, lá de Caim e Abel, quem matou lá, irmão? Toda vez eu me confundo. Quem é que matou lá, irmão? Me lembra aí. Quem foi que matou? Caim, exatamente. Né, irmãos? O pastor um dia me deu uma ideia. Pastor, o senhor lembra assim, Caim caiu. Caim caiu é o assassino, exatamente. Olha só, irmãos, Caim matou Abel. Sim ou não, irmãos? Ele foi inocente no crime, irmãos? Foi inocente ou não? Foi, né, irmãos? Por que ele matou, queridos? Porque faltou domínio próprio na vida dele. O que ele estava sentindo ali, irmãos? Um sentimento chamado inveja do seu irmão, né? Um sentimento ruim. O sentimento de Caim levou a ele praticar o primeiro assassinato da Bíblia Sagrada, a história. Exatamente, irmãos. Então, Caim poderia evitar isso, irmãos? Sim ou não? Quem acha que poderia levantar a mão aí, irmãos? Poderia. Por quê, irmãos? Estava na mão dele, ele decidia. O que nos faz entender, amados, que quem decide fazer ou não fazer somos nós. Quem decide, irmãos, executar ou não executar somos nós. Eu e você temos a condição, se estivermos no Espírito Santo, praticando os frutos, lendo a palavra, buscando a presença de Deus, andando no Espírito, nós temos a condição de dizer sim ou dizer não para o pecado, para as condições terrenas que nos afastam de Deus.
Então, o fruto do Espírito, domínio próprio, vai me dar condição de evitar algo que desagrada a Deus. Não é que vai me tirar o desejo, não é que vai me tirar a vontade, não é. O desejo vai continuar, a vontade vai continuar, mas o Espírito vai me controlar. Exatamente. O Espírito vai me dar condição. Opa, isso eu não posso fazer, isso eu não posso falar, isso eu não posso vestir, isso eu não posso ouvir, isso, desse lugar eu não posso andar, porque vai me fazer mal, né, irmãos? Então, quem é que determina isso, irmãos? É o próprio Espírito Santo na minha vida, quando eu estou buscando praticar. Requer esforço, irmãos. Aí nós vamos ver lá Paulo falando o seguinte, irmãos, que, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 3, a parte A: não sobreveio a vós nenhuma tentação que não fosse humana. Ou seja, tudo aquilo que vem, irmãos, como seta do diabo, seja por tentação, seja por banquete, seja por convite, irmãos, olhe bem, está dentro da nossa possibilidade de resistir. Olha para o teu irmão aí, diga: tentação. Diga para ele, irmão, diga: tentação que te persegue, tu tens condição de dominá-la. Como é que eu vou dominar, irmãos? Como é que eu vou dominar? Aqui, irmãos, aqui, ó. Buscando os frutos do Espírito na nossa vida. Buscando viver, buscando praticar, pedindo: Senhor, me ajuda a não viver de qualquer forma. E isso daqui, amados, olha bem, isso daqui, poucos que procuram. Isso daqui, amados, poucos se comprometem com isso, né? Querem viver de quê? De aparência, né, irmãos? Querem viver de dogmas, querem viver sobre a sombra de alguém. Eu não posso viver sobre a sombra do pastor, sobre a sombra do dirigente, sobre a sombra do líder. Não, queridos, eu tenho que o quê? Buscar maturidade para me andar sem estar sob o cuidado de alguém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A maturidade de entender, queridos. Porque Paulo, ele diz o quê, irmãos? Quando eu era criança, eu andava como o quê? Como criança. Não é isso, irmãos? E aí depois ele vai dizer o quê? A outra fase. Qual é a fase? Agora é a fase adulta, né? Agora que eu sou adulto, eu tenho que pensar como o quê? Como adulto. Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança, né? Ou seja, amados, todos nós temos o que, irmãos? Uma escada. Os anos vão passando, eu vou me aprimorando, eu vou conhecendo mais, eu vou participando mais, eu vou entendendo as coisas, e eu preciso estar preparado, queridos, para as coisas boas e para as coisas ruins. Porque muitas das vezes, queridos, o camarada, o líder da igreja sai, né? Aí todo mundo vai atrás do líder. Trocou o dirigente, irmão, um monte de gente querendo ir atrás do dirigente. Bonito, né, irmão, isso? É, irmão, ridículo isso, não é, irmãos? Porque nós não estamos aqui pelo homem, nós estamos por quem, querido? Por Deus, irmãos. O fruto do Espírito vai me dar condição de viver sobre os cuidados de Deus, e olhos abertos para saber aonde eu devo pisar, aonde eu devo andar, o que eu devo falar, né, irmãos? Porque tem crente descontrolado aí, né, irmão? Tem ou não tem, queridos? Tem crente que a gente não pode falar nada, que a gente não pode ouvir certas situações, né? Não pode ouvir uma coisa aqui, né? Às vezes que não era para ouvir. Quem já ouviu, irmão, uma coisa que não era para ouvir aqui, irmãos? Vamos lá, vamos ser sinceros, vamos lá. Confessionário agora, irmão, vamos lá. Quem já ouviu uma coisa que não era para ouvir, irmãos? Né? Passou, irmão. Irmã Sônia, a senhora falou isso, mulher? Né? Olha só, queridos, né? Então, irmãos, o que? O fruto do Espírito vai me fazer o quê? Eu ouvir
mas não era para me ouvir. Então o que, irmãos? Meter o dedo no ouvido e tirar e jogar fora. Fica para lá em nome de Jesus. Eu não ouvi nada. Porque não era para me ouvir. Quem entendeu, diga glória a Deus, irmãos. O domínio próprio me mantém estabilizado. O que é um crente? O que é, irmãos, um crente estabilizado? É um crente o que, irmãos? Firme. É um crente seguro. É um crente que não está nem muito e nem está pouco. Ele está na medida. Ele está o que, irmãos? Graduado. Exatamente. Pode voltar um pouco para cá, né? Mas ele vai na palavra, a palavra o quê? Regula ele, volta para o lugar. Ele pode estar muito para cá, mas a palavra vem o quê? Regula ele, volta para o lugar. Por quê, irmãos? Essa estabilização, somente o Espírito pode fazer na nossa vida, irmãos. Somente o Espírito, querido. Né? Somente Deus pode pegar um brabão lá fora, trazer para a igreja e fazer ele ficar manso, né, irmãos? Calmo. É ou não é, queridos? Somente o Espírito pode pegar o garanhão lá, né, irmão? Que não pode ver ou a garanhona, né, irmão? Que tem, nessas horas só os homens pegam, né? Tem um garanhão e tem a garanhona também, né, irmão? Que, né? Passa igual o pastor. Olha só, queridos. Né? Mas Deus, quando Ele pega, o que é que Ele faz, Herculano? Ele tira. Não tira ou não tira, irmãos? E o fruto do Espírito, domínio próprio, vai fazer o quê? Lembrar Ele. Tu não é mais aquela pessoa. Te estabiliza. Volta para o eixo. Volta para o controle. Porque Deus quer um novo momento para a tua vida. Quem vive isso aí, diga glória a Deus, irmãos. Domínio próprio, queridos. Então, olha só, irmãos. Aleluia. Tito capítulo 2, versículo 12. Fala o seguinte, olha só, irmãos. A graça de Deus nos educa para que sejamos regenerados às paixões mundanas. Exatamente, irmãos. O que o Espírito faz? A graça é o que? Ela nos educa. Quem quer ser educado, diga glória a Deus. Né, irmãos? Educados. Tem crente mal educado, irmão? Será por aí, pelas igrejas? Aqui não tem, irmão. Aqui todo mundo é educado, graças a Deus. Por aí tem. É ou não é, irmãos? Que faz de qualquer forma, vive de qualquer jeito, né, irmãos? Vive nas suas paixões, nos seus desejos, não consegue renunciar, né? Não consegue se afastar do mal, não se esforça para isso, né? Então Deus, Ele quer o que, irmãos? Nos educar, para que sejamos o que, irmãos? Crentes moderados. Quem domina sou eu, não é minha carne. Quem domina sou eu, não é minha língua. Quem domina sou eu, não são meus pensamentos. Né, irmãos? Como é que eu vou alcançar isso, irmãos? Buscando todos os dias. Senhor, me ajuda a ter domínio próprio. Me ajuda a me controlar. Me ajuda a mudar meus pensamentos. Me ajuda a verdadeiramente eu ser temperado. Né, queridos? Para que eu possa evitar problema. Irmão, eu vou lhe falar, uma pessoa destemperada, uma pessoa, irmão, sem domínio, né? Ela causa devastação onde quer que ela esteja. Porque não se dá bem com ninguém. Essa não é, irmãos, vamos ser sinceros, né? É brigão, fala o que quer, né, irmãos? Então, quando tem problema, em vez dela diminuir, ela aumenta o problema. Eu digo para os irmãos, eu aqui, irmãos, eu como pastor, como dirigente, eu faço reunião para resolver problema não, de briga não, queridos. Graças a Deus, aqui não tem, aqui no 2, aqui não tem isso, pelo menos, né? Não sei se tem por trás aí, né? Mas aqui não vi ainda. Pastor, vamos fazer uma reunião aqui, nós três aqui, eu, o senhor e o Niso e a irmã Eliane, né? Olha só, queridos, a irmã Eliane quer bater no Niso, o Niso quer bater na irmã Eliane, eu vou fazer reunião? Eu não sou bobo, irmão, não sou juiz de briga, né? Então o que eu vou fazer? Mulher, vamos conversar primeiro, né, mulher? Vamos conversar nisso, vamos. Para quê, queridos? Para resolver e não para aumentar.
nós aprendemos, irmão? Se tu está irado, irmãos, não é hora de resolver problema. É ou não é, queridos? Está magoado, não vai resolver problema. Tu não vai resolver. Tu vai o quê? Aumentar o problema. Uma vez, irmão, eu fiquei irado. Uma pessoa que falou uma besteira de mim. Rapaz, eu liguei pro camarada, irmã Sônia. Aí ele não atendeu. Eu fui lá na casa dele, irmãos. E aí ele não estava. Depois eu liguei de novo, ele atendeu. E aí, irmão, eu me descontrolei. Falei um monte de besteira para ele. Sabe, irmão? Bobagem. Um parceiro de altar aqui nisso. Né? Aí um camarada que está pregando. Depois que eu venho aprender, irmãos. Que o quê? Quando eu estou irado, quem está irado, ninguém resolve o problema. Só aumenta o problema. E o diabo, o que ele faz, irmãos? O quê? Bate palma. Bate palma. E aí aquela pessoa, irmãos, eu falei no telefone, mas eu falei, rapaz. E aí o abençoado, sabe o que ele fez, irmãos? Ele botou no Viva Voz, estava um monte de gente da igreja lá, irmão, ouvindo, o pastor já descontrolado, sem domínio próprio, falando bobagem, acusando, maltratando, destruindo o coração do outro irmão. Exatamente. E eu ainda queria ter razão. O pastor veio falar comigo. Eu falei mesmo, pastor, falei mesmo. Olha só. Está errado, irmãos. Por quê, queridos? Escute bem. Se eu ando com Cristo, ou seja, se eu estou com Cristo, eu já o quê? Crucifiquei o quê? A minha carne. E aí é que entra o quê, irmãos? O andar no Espírito. Por isso que nós dizemos, o quê, irmãos? Que andar no Espírito não é fácil, queridos. Reconhecimento. Hoje eu digo para os irmãos, né, queridos? Que Deus, Ele quer nos levantar exatamente como modelo. E tudo que nós passamos nessa vida é para quê, irmão? Para mim aprender e não praticar amanhã. E se eu praticar, eu mesmo reconhecer e ir atrás de consertar aquilo que eu cometi, aquilo que eu agredi, né, irmãos? Eu pequei, reconheça. Eu falei bobagem, reconheça, né, irmãos? Eu estou falho na presença de Deus, reconheça e busque melhorar, meu querido. Por isso que eu falo, irmãos, Santa Ceia do Senhor, o que nos impede de ceiar? Só nós mesmos. Pastor, mas eu pequei, por que não se reconcilia? Né, irmão? Jesus não voltou ainda, Jesus está aqui como perdoador. Eu tô com raiva aqui da irmã Sônia. Vai lá com ela, reconcilia com ela, rapaz. Por que, irmãos? Ela não está aqui? O que não impede de... Só o que impede sou eu mesmo. O problema é que o que, irmãos? Nós temos problema. Se reconciliar, em dobrar o joelho, na frente. Às vezes a pessoa fica meu pai, o que eu vou fazer lá? Todo mundo vai pensar que eu pequei, que eu caí, traí a mulher. Não vou lá não, rapaz. Irmão, mas escute bem. O que é melhor, queridos? Eu vir na frente ou eu ser reprovado por Deus? É melhor eu vir na frente, irmãos. O que custa eu pedir perdão do Herculano? Herculano, eu te magoei, varão? Magoou, pastor. Me perdoa em teu nome de Jesus. Me abraça agora aqui, vamos lá. Aquela coisa toda. O que isso vai fazer, irmãos? Vai me fazer o quê? Estar em condição de subir para o céu. Né, irmãos? Isso daqui é sério, queridos. Porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão, é ou não é, queridos? Né? Então, se eu estou aqui com problema com meu irmão, eu vou para o céu, irmãos? Vou ou não vou, irmãos? Quem acha, irmãos? Não vou, queridos. E pode ter certeza, na hora do pega para capar, irmãos, né? Nós lembramos só dos pecadão. Os pecadinhos nós vamos deixando de lado. Nem lembramos, né? Aí o camarada hoje vinha conversando comigo no Uber, no carro, né? Que dirigindo, foi levar ele lá na ponte. Aí ele falou para mim o seguinte: rapaz, já pensou a gente chegar lá diante de Deus e Deus falar assim, ó, eu não te conheço.
fez pensar nisso, irmãos. Sabe por quê? Porque lá é a última instância, irmãos. Né? Chegou lá, eu já sei, dali não tem jeito mais. Não tem conversa, não tem perdão, não tem mais nada. Chegou lá e diz, não te conheço, meu irmão, acabou. O diabo está lá já com um garfão, né? Vem que tu se lascou. Exatamente. Irmãos? Então são coisas o que, irmãos, que nos levam a refletir. Se coloca de pé em nome de Jesus. Reconhecimento, tá bem, queridos? Porque pecar, todo mundo peca. Sim ou não, queridos? Quem peca aí? Todo mundo peca, queridos. O que o fruto do Espírito quer me fazer, irmãos? O que? A não viver no pecado. Exatamente. É o que? Uma arma que vai fazer o que? Entender, ó, pecado, tu não tem vez na minha vida, né? E se eu pecar, eu vou voltar e vou consertar o meu erro. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Que a palavra seja guardada no teu coração e praticar, queridos. Amém? Para que nós venhamos ser o que, irmãos? Crentes melhores nessa terra, né, amados? Isso daqui, irmãos, isso daqui é bom demais, né, amados? Educação, irmãos, no proceder é bom demais, principalmente aqui no proceder na nossa caminhada, amém? Então guarde essa palavra no seu coração.